falando sobre prova no processo penal, é importante que a gente faça uma distinção sobre o que é prova e o que é indício. Indício é tudo aquilo que é colhido na fase da investigação e que liga esse elemento indiciário, esse elemento probatório informativo da investigação a um outro elemento. Assim, lembrando daquele exemplo que eu dei no vídeo anterior, falando sobre as cápsulas de munição que foram encontradas, nós poderíamos ter aqui o indício da prática de um delito, e aí, efetivamente, procedendo ao rastreamento do lote dessas munições, nós poderíamos chegar à pessoa que os adquiriu, e aí, efetivamente, mandar intimá-la para depor, e aí desse depoimento nós poderíamos colher a informação de que essas munições foram vendidas ilicitamente para um terceiro, e aí efetivamente chamar esse terceiro, e aí efetivamente indiciá-lo como verdadeiro autor dos disparos. Percebe que o indício tem um ponto de conexão que forma uma narrativa. A prova, por outro lado, é ato das partes perante o magistrado a ser produzida em contraditório. O artigo 156 assim determina: a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. Antes que a gente possa efetivamente falar dessa atuação bastante polêmica do magistrado na hora dessa produção de prova de ofício, porque efetivamente de ofício significa que não há intervenção das partes, eu gostaria de discutir com vocês alguns aspectos referentes à alegação das partes. Veja que o artigo 156 não faz distinção entre o acusador e o defensor, de tal maneira que qualquer alegação deverá ser demonstrada tanto pelo acusador como pelo defensor. Porém, um conceito que não pode escapar à nossa visão quando estamos falando de teoria geral da prova é o conceito de ônus da prova. E no processo penal, o ônus da prova recai sempre sobre a acusação. Apesar dessa transcrição bastante semelhante às transcrições de dispositivos do Código de Processo Civil, aqui a alegação que deve efetivamente ser provada é a alegação da parte autora. Se a defesa nada provar, mas tampouco o fizer a acusação, nada poderá ser dito como provado e efetivamente se impõe, por força da presunção de inocência, a absolvição por ausência de provas que seja. A segunda parte desse dispositivo me parece bastante mais problemática, porque estabelece uma faculdade para que o juiz, de ofício, inciso 1, ordene, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observada a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. E 2, determinar no curso da instrução ou antes de proferir a sentença, a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre pontos relevantes. Percebe que aqui nós estamos nos afastando perigosamente do sistema acusatório. E isso por quê? Porque nós estamos falando de um magistrado que está aqui efetivamente produzindo prova. Mas a produção da prova não deve servir a uma alegação? Que alegação poderia fazer o magistrado desinteressado e imparcial acerca de qualquer componente do processo não contido na acusação, por exemplo, ou fazer prova de alegação que não foi feita pela acusação ou pela defesa? Percebe que a produção da prova é ato indissociável da alegação que ela terá que sustentar. E que alegação o magistrado poderia trazer se não fosse parte no processo? Esse é um problema que traz realmente a questão da inquisitorialidade no processo penal, algo que nós já discutimos anteriormente e que impõe-se efetivamente por força do princípio constitucional da imparcialidade do magistrado e efetivamente pela necessidade de trazer um sistema acusatório de fato, ser afastada do nosso sistema processual. O magistrado não deve produzir prova se nada tem a alegar. E o magistrado, por força de Constituição Federal, não pode fazer alegações no processo, não deve sustentar nem acusação nem defesa, mas, ao contrário, deve permanecer inerte, pois parte não é. Por outro lado, nós temos que considerar uma outra questão importante quando falamos da prova, que se trata da sua legitimidade, ou seja, a prova precisa ser lícita. Nenhuma prova de caráter ilícito pode ser produzida no processo criminal e ainda assim sustentar uma alegação que leve à condenação do réu. É claro que nós poderíamos dizer que uma prova ilícita também não poderia ser aproveitada à defesa, mas no tempo correto nós vamos discutir essa afirmativa. Quando nós estamos falando de prova ilícita, vige o princípio da árvore dos frutos envenenados, ou o princípio da contagiosidade da prova ilícita. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que uma prova que foi obtida por meios ilícitos, ou seja, desrespeitando as regras legais para sua produção, ela não pode efetivamente sustentar uma alegação válida e tampouco poderá efetivamente
ensejar a partir de outra produção de prova derivada dessa primeira, tampouco fazer os seus efeitos. Assim, se no curso de uma interceptação telefônica com vício originário, na hora do seu deferimento pelo magistrado, digamos, uma autorização judiciária partida do magistrado, no sentido de que a interceptação telefônica foi deferida, e aí efetivamente ela foi deferida com base em informações trazidas mentirosamente ao processo, digamos que seja uma testemunha falsa, uma testemunha inexistente, mas que consta no inquérito policial para sustentar a representação do delegado de polícia no ato de representar pela autorização da interceptação telefônica ou telemática. Nesse caso, se essa testemunha não existia, se ela foi plantada ali no curso da investigação, e mesmo assim, efetivamente, no curso das interceptações, fatos vieram à tona, dando conta da efetiva prática de delito pelo réu ou pelo investigado, aqui nós não poderíamos usar sequer as interceptações telefônicas, as informações colhidas em sede de interceptação telefônica, para efeito de condenação, uma vez que efetivamente aquela testemunha que foi trazida ao processo, ela era uma testemunha falsa. E aí, efetivamente, uma prova ilícita. Daí que essa prova, ainda que efetivamente demonstrasse um teor real e verdadeiro, ela não poderia ser aproveitada, ela teria que ser descartada por causa do princípio da árvore dos frutos envenenados, a teoria da árvore dos frutos envenenados, ou o princípio da contagiosidade das provas. O artigo 157 assim estabelece taxativamente: são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. E aí, efetivamente, temos no parágrafo 1º que são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não é evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Então, suponha uma situação em que existe uma testemunha fraudulenta e uma testemunha veraz, uma testemunha verdadeira. O magistrado poderia ter se convencido a partir de ambas as testemunhas, mas na hora de fundamentar sua decisão, se ele não quiser que a sua decisão seja efetivamente derrubada e ela possa ser uma decisão válida, ela tem que ser fundamentada em prova válida. Lembrando aqui do princípio do livre convencimento motivado. O magistrado teria forçosamente aqui que fazer uma construção argumentativa calcada nessa testemunha veraz, nessa testemunha que não foi ali efetivamente colocada de forma ilícita, e não naquela outra, mesmo que aquele discurso possa efetivamente tê-lo convencido mais do que o segundo. Aqui é preciso saber se há ou não há nexo causal entre as provas ilícitas e as provas lícitas. Se as provas lícitas por si só puderem dar conta de uma efetiva argumentação no sentido de um provimento jurisdicional, o parágrafo 2º efetivamente se fará presente no que ele diz: considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. E aí, efetivamente, também teríamos que considerar o parágrafo 3º, que diz: preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultada às partes acompanhar o incidente aqui no caso da inutilização da prova. Uma importante alteração trazida pelo pacote anticrime no contexto da nova lei 13.964 de 2019, lei essa que foi promulgada no final do ano, em 24 de dezembro, nós temos que considerar uma importante inovação no sentido de que não somente as provas derivadas de provas ilícitas são inservíveis ao processo, como o magistrado também pode se considerar contaminado pela prova ilícita, uma vez que tenha tido contato com ela. Daí há uma expansão da teoria do fruto da árvore dos frutos envenenados, na medida em que esse magistrado, uma vez que tivesse tido contato com a prova ilícita, também teria que ser considerado contaminado na forma do parágrafo 5º, incluído pelo pacote anticrime. O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir sentença ou acórdão, ou seja, terá que ser substituído por outro magistrado que não tenha tido contato com a prova ilícita, ainda quando a prova já tenha sido desentranhada, o que é efetivamente uma novidade interessante no processo penal, dando maior credibilidade ao nosso sistema acusatório.